Oi, boa noite. Que bom estarmos juntos nesse tempo tão friinho, mas também tão aconchegante, quando podemos olhar, parar um pouquinho, pensar sobre a nossa história. E hoje, o Celebrando a Transformação vai nos trazer uma proposta muito especial. Oi, eu sou Janaína, sou uma filha amada de Deus no processo de transformação. E quero convidar você a vir comigo nesta noite tão especial do Celebrando a Transformação, um programa para tratarmos das nossas dores, dificuldades, conflitos, relacionamentos, mas também para podermos ver a nossa história e aprendermos com ela. Nós estamos hoje na lição 15, que fala-nos sobre Conte a sua história. Ao contar a nossa história, vai fazer com que nós possamos parar, olhar e nos ver diante dela. Olhar diante da linha do tempo dessa nossa trajetória pessoal, como temos vivido. Essa é a oportunidade que nós temos. Nós vamos dar, nesse tempo, então, destaque a fatos que são mais importantes, que são mais significativos, que nós vivemos e nós vivenciamos com as nossas escolhas, com as nossas dores, mas também com as nossas vitórias e as nossas ações. Aprendemos, com o quarto passo, que podemos olhar destemidamente para a nossa história. Podemos fazer isso minuciosamente e fazermos, então, um inventário moral de nós mesmos. E para que nós faremos isso? Nós temos feito isso com o objetivo de olhar a nossa história diante do processo da nossa vida, as etapas, os ciclos, o somatório de experiências pelas quais nós temos vivido e aprendermos com elas. A nossa história, ela fala da nossa caminhada pela vida. E isso nós precisamos entender, que é tão rica, que é tão preciosa, que nos ajuda a olhar quem nós somos, pessoas especiais e únicas, semelhantes a Deus, que Ele nos coloca nesta vida para viver aquilo que Ele tem para nós, algo especial, uma missão. Então vamos aprender muito nesta lição sobre como nós podemos viver de uma forma sábia. Vamos ouvir agora um pouquinho, só para começar a esquentar, o que Eliel nos fala sobre isso, sobre essa trajetória, sobre esse contato com a nossa história pessoal. Então, ouça o que ele nos diz agora e vibre com aquilo que ele está nos falando, da mesma forma como ele está vibrando ao transmitir esse recado para nós. A nossa história é um somatório de experiências que podem ser narradas, representadas, descritas pelos fatos, pelo tempo, pelas épocas, por situações ou por circunstâncias. Dentro de uma cronologia, vamos descobrindo que a nossa história não está pronta. É um processo complexo, vivo, que fala da complexidade da nossa vida e das relações nelas existentes. Obrigada, Eliel, por essa palavra tão entusiasmada sobre aquilo que nós temos aprendido e vivido. Aprendemos que precisamos viver bem os nossos dias, nossos meses, anos, para que a gente possa adquirir com a nossa experiência sabedoria. Isso é o que nos diz o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Essa é uma oração que começa com um pedido. Ensina-me a viver, ensina-me a olhar os meus dias, ensina-me a olhar a minha história, para que eu possa obter sabedoria. A nossa história, ela está inserida dentro de um tempo, dentro de uma possibilidade de uma vida que começa dentro de outras histórias, de outras vidas, que nos leva a cada dia a observá-la ou a buscar entender aquilo que nós temos vivido como uma oportunidade de um aprendizado. Nós colecionamos dias, meses, anos, décadas. E ao passar por cada uma dessas épocas, nós deixamos registrado quem somos,
os nossos valores, os nossos princípios, sem que às vezes nem percebamos isso, mas ali está a impressão de quem nós somos nesta vida, ao passar os dias e convivência, relacionamentos, através dos nossos valores e princípios. Nós sabemos que o tempo ele não para, e a vida também não. Hoje recebemos um dia que já está se indo. Ele está indo embora. E agora, quando for amanhã, esse dia de hoje, ele vai se tornar ontem. Temos a chance, então, de olhar para a nossa história, para olhar por esse dia de hoje, mas também para olhar para os nossos dias passados, com inteireza de coração e verdadeiramente buscarmos entender com grandeza, com detalhes, o que nós recebemos, o que nós fizemos e o que queremos fazer através dessas descobertas. Isso é o que nós fazemos quando estamos registrando a nossa história através de um inventário moral. Não queremos olhar para trás, olhar para o tempo que já vivemos, só para olhar. Não, nós precisamos olhar com um olhar de retrovisor, como nós já aprendemos, mas com a intenção de aprender com ele. Não é para olhar para sentir dor, mas olhar para aprender aquilo que nós somos e sobre como nós podemos mudar e aquilo que nós precisamos ver adiante de nós, com o tempo que ainda teremos de vida. Vamos ouvir o testemunho da Margarida? Ela vai nos contar um pouquinho da história dela. Então, obrigado, Margarida, por essa oportunidade de te ouvir. Agradecemos o seu carinho e a oportunidade que você nos dá de aprendermos um pouquinho com a sua história. Olá, meu nome é Margarida, tenho 68 anos, sou hoje uma filha amada de Deus, mergulhada num processo de transformação da autossuficiência, orgulho, baixa autoestima, negação e outros. Um verso bíblico marcante nessa minha jornada foi em Marcos 2,17, que diz assim: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim as doentes. Assim, eu, lendo esse versículo muitas vezes, percebi que era impossível curar as minhas feridas dizendo que elas não existiam. Então, eu precisava me tratar. Daí em diante, me prontifiquei a começar a modificar meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Passei a reconhecer que eu precisava me deixar limpar e ser transformada para que pudesse experimentar o que Deus planejou para a minha vida. Antes de estar nesse processo de transformação, eu era muito de reclamar, murmurar, muito arrogante, e a minha baixa autoestima me fazia ter prazer em ser evidenciada por tudo que fazia e me isolar das amizades com a justificativa de não incomodar as pessoas. Um dos fatos marcantes da minha história de vida foi que, desde os 6 anos de idade, fiquei separada da minha mãe, pai e irmãos. E assim vivi com outra família até a adolescência. Foi necessário naquele tempo que fosse assim. Nesse período, estando naquela família, eu procurava me distrair, tinha lá um quarto de brinquedos e nas brincadeiras para não sentir muito a falta da minha família. E isso enquanto eu não entendia o porquê de estar ali. Mas eu penso hoje que foi tudo providencial. Estar ali. Ali eu recebia carinho, atenção, e tudo isso ficou gravado na minha lembrança e foram determinantes na minha vida pessoal e profissional. E aí, na fase da entrada na vida adulta, percebi meu modo de agir com desconfiança dos outros. Não tinha tempo para gastar com sentimentos e mantinha um enorme descrédito nas pessoas e em Deus. Minha fé em Deus era superficial. Tinha que acreditar em mim porque assim aprendi. Ia resolver tudo do meu jeito. Eu podia tudo. Buscava ser gratificada por essa posição. Vivia correndo de um lado para o outro como escape para não mostrar a autossuficiência e para não parar e olhar para dentro de mim.
Não percebia o fundo do poço, que estava descendo degrau a degrau. Nas relações familiares, queria consertar o que estava errado. E na conjugal, queria modificar meu marido. E não conseguindo, passava dias sem falar com ele. E me sentindo certa e com muita raiva e arrogância. Procurei ajuda psicológica e melhorei bastante, mas ainda não estava bem, pois quando busquei o programa do Celebrando, só estava querendo ajudar os outros, e não a mim. Que auto-engano. Mas em junho de 2018, participando de um congresso celebrando a transformação, e aí foi caindo a ficha de que eu precisava tirar de mim o orgulho de ser profissional do cuidado, muito aceita no meio das famílias, e que precisava me olhar. Esse orgulho me impedia de me ver totalmente. Eu levei mais de um ano para entender que tinha mudanças a fazer em mim. Atualmente eu vivo melhor com o compromisso do estudo das lições e praticando com seriedade e foco em mudar meus hábitos, meus maus hábitos, né? E ficar com os bons. Atualmente, após esse tempo de quase 3 anos frequentando e participando dos grupos de partilha, reconheço muito mais o amor de Deus. Não porque Ele não me amava antes, mas porque eu não reconhecia esse amor imensurável por mim. Tenho descoberto meu Deus como meu Pai espiritual, que preenche o vazio deixado por meu pai físico em minha vida. Hoje eu estou menos frustrada comigo, porque tenho conseguido fazer mudanças, devido à minha boa vontade e à ajuda de Deus e das parceiras do grupo de partilha. Tudo mudou a partir dos estudos das lições semanais, quando fui confrontada com as verdades sobre mim. Entendi que tinha que me encarar com honestidade, mudar de rota, mudar de estrada. Fui me rendendo a deixar os ensinos de Jesus terem valor em mim. Fui acreditando e entregando minha vida aos cuidados de um Pai amável. Tenho me visto esperando a resposta de Deus, coisa que não acontecia antes. Sou muito grata a Deus e aos companheiros do CT por me ajudar a entrar e permanecer nesse caminho da transformação, assumindo os meus erros e acertos, meus medos e meus sonhos. Tenho melhorado da procrastinação. Para me ajudar, fiz um quadro onde eu coloquei as atividades que quero fazer e vou ticando as que já fiz. Hoje admito, acredito e entrego-me mais a Deus, entendendo que não vou perder nada quando me entrego a Ele. E continuando o processo de transformação, compreendi que meu pai humano me decepcionou, mas Deus, meu Pai espiritual, nunca me decepcionou. Nunca me deixou. Minha família não é perfeita, mas me ajudou a tornar-me quem eu sou, e principalmente minha mãe e meus irmãos, a quem agradeço, pois fizeram o que podiam, e assim aproveitei as oportunidades que eles mesmo nem tiveram. Você que está me ouvindo agora, saiba que não é fácil mudar, mas é muito libertador. Eu te encorajo hoje a não ter medo de se encarar, de se confrontar. O Celebrando foi criado para te auxiliar, como me auxiliou a lutar e vencer. Você terá troca de experiências, vários ouvidos para te ouvirem sem te julgar ou aconselhar. Ali no Celebrando você vai aprender a permanecer tentando, um dia de cada vez. E um problema de cada vez. Obrigada por me ouvirem. Obrigado, Margarida. Que inspiração você é para nós. Que lindo. É tão bom saber que, diante desse olhar seu destemido e com grande ardor, né, com grande perseverança, você hoje se tornou uma mulher mais sábia. Você tem sido mais temente a Deus e a sua história tem começado com outro ritmo. Ela tem dado uma outra visão e isso é lindo, porque a nossa história ela é tão rica, ela é tão valiosa, simplesmente porque ela é a nossa história,
porque ele é único, é a minha história. A minha história não tem reprise, porque ela é minha. Se olharmos detidamente, com muito carinho, todo o processo pelo qual nós vivenciamos, teremos as chances de encontrar algumas respostas, compreendermos melhor nossas atitudes, comportamentos, nossas escolhas, nossos princípios, valores, medos, sentimentos, formas pelas quais nos relacionamos. É porque nós começamos a aprender com aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já passamos, e há coisas que nós não queremos mais viver. E assim aprendemos com aquilo que nos trouxe dor, porque aquilo nós não precisamos jogar fora, mas nós precisamos dar um novo significado. Nossa vida é preciosa, precisamos calmamente, com atenção aos detalhes, avaliando minuciosamente cada etapa, ver os ganhos, as perdas, o que foi disfuncional, o que nos trouxe um dano, mas também aquilo que foi bom, que nos acrescentou características que são humanas, características que nos fazem identificar quem nós somos e podermos, diante de tudo, identificar o que precisamos mudar. Temos uma rica coleção de experiências. Vamos olhá-la como peças preciosas, como uma peça que é valiosa, que cuidadosamente nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos olhar aquilo que nós podemos mudar, aquilo que nós precisamos buscar diante da nossa história para sermos mais sábios no dia de hoje, na construção do nosso futuro, naquilo que nós buscamos ser, daquilo que Deus planejou para nós. Aprendemos que não temos como mudar os fatos passados da nossa história. Se nós ficarmos tentando, nós desperdiçaremos a oportunidade de viver o presente. Estaremos presos ao passado. Não temos como mudar o nosso passado, mas temos como aprender com ele. Vamos ouvir a Rejane, que vai estar nos inspirando a pensarmos um pouquinho mais, a olhar destemidamente para a nossa história, porque só nós podemos viver a nossa própria história.
meus próprios defeitos e eu que sai, contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. 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 Às vezes nós somos os próprios vilões da nossa história. Obrigado, Rejane, por nos ajudar a pensar sobre isso. Quando nós não fazemos uso da nossa história para crescermos, aprendermos, para adquirir sabedoria, para olhar como nós devemos seguir e aquilo que precisamos mudar, nós nos tornamos os vilões da nossa própria história. Nós não temos que viver os dias que não existem. Nós não podemos viver os dias de ontem. Nós não podemos ver os dias de amanhã. Nós precisamos viver o dia de hoje e aprender e buscar ter nesse dia de hoje o valor que ele pode nos dar. Nós não podemos estar presos ao nosso passado, preocupados naquilo que nós vivemos, fomos ou não tivemos. Mas também não podemos olhar para frente, para o futuro, preocupados com aquilo que nós podemos ainda ser, e se vai acontecer, se vamos conseguir. Isso é um desperdício. E assim nos tornamos muitas vezes um vilão de nós mesmos. Ao olhar para os nossos anos, os anos que nós já vivemos, podemos escrever aquelas épocas especiais e fazer a nossa linha do tempo, a trajetória pela qual nós temos passado, anotando desde a nossa data de nascimento, a cada etapa, como nós temos tido e recebido as informações, as circunstâncias, as dificuldades, as datas especiais. Nós podemos, então, ao fazer a nossa linha do tempo, fazer o registro dessas épocas especiais. Temos aprendido que os anos que nós já vivemos com a nossa história, eles nos fazem entender como nós temos recebido a vida, o privilégio da vida. Assim, temos percebido que, diante da nossa história, nós podemos ver o que tem importância eterna para nós e como Deus faz parte da nossa história. Quem é Jesus na nossa vida? Quem quer aprender a viver com sabedoria precisa escrever a sua história com sabedoria e avaliar a cada passo a partir daquilo que Deus planejou para nós. Eu convido você, faça a sua linha do tempo de uma forma tão especial, é tão fácil. Você pode pegar uma folha de caderno e marcando as etapas que foram importantes na sua história e compartilhe com o seu grupo, compartilhe com as pessoas que são próximas a você, que você sabe que se importam com você, no desejo de tentar descobrir, diante dessa linha do tempo, o que você precisa fazer e mudar, o que você pode aprender no decorrer de cada etapa. E assim você vai deixar registrado como um esboço do seu inventário para poder aprofundar e conhecer melhor quem você é. Nossa, essa é uma oportunidade rica que nós temos. Mas agora nós temos ainda a oportunidade de compartilhar nos nossos grupos de apoio, nos grupos de 12 passos, aquilo que nós temos aprendido da nossa história dentro da nossa linha do tempo. Então, nós vamos agora para os grupos, vamos poder compartilhar e ter essa oportunidade tão rica. Mas eu convido você também a estar agora, se você desejar, se inscrevendo no WhatsApp da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca. O número é 24930104. O WhatsApp da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, 24930104.
dizendo para a gente: eu quero participar de um grupo de apoio. E assim nós estaremos fazendo contato com você e indicando você para um dos grupos. Então, de novo, o número 2493-0104. Aguardo o seu contato. Um abraço, vamos juntos, vamos agora para os nossos grupos. Na 15ª lição, conte a sua história.